Bom dia, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês, né? Estamos aqui para mais uma aula de História. Hoje à tarde nós vamos ter a nossa live de correção, né? Nossa última atividade de História do módulo 3, né? Enquanto vocês lá às 3 horas da tarde. Hoje a gente vai estar iniciando o nosso módulo 4, né? Falando sobre o capítulo 8, né? Nosso primeiro capítulo do módulo 4, que vai tratar de um período democrático, certo? O que seria esse período democrático? Né? Nós vimos na aula anterior, né, um pouco sobre a ditadura, né? A ditadura foi um período muito conflitado no Brasil, né? Porque o governo ele era totalmente autoritário, né? Ele não deixava a população se manifestar, né, contra ele, né? As pessoas elas eram torturadas, né? Elas eram censuradas, né? Elas não podiam expor a sua opinião sobre o governo, né? E não podiam também praticar suas ações, né? Contrárias ao governo, certo? Então esse período que nós vamos estudar na aula de hoje, ele vai ser um período mais livre, né? Que vai vir depois da ditadura, certo? Vocês podem acompanhar na página 246. Fala assim: após o fim do Estado Novo, né, que foi chamado, né, o período que houve a ditadura, né, que foi entre os anos de 1946 e 1964, o Brasil ele teve, né, um período de democracia, que foi esse período democrático, né? Nessa época foi construída a cidade de Brasília, né, para ser a nova capital do Brasil. E o nosso país passou por diversas transformações políticas, culturais, sociais, né? É isso que nós vamos estudar, né, na aula de hoje. Em 1945, pessoal, Getúlio Vargas ele sofreu muita oposição, né, devido à sua maneira de governar, né? Então ele foi obrigado a renunciar. Ele estava estava sofrendo opressão pela população, né? A maioria da população queria, né, tirar Getúlio Vargas do poder, porque já não aguentava mais, né? Então, ele saindo pôs fim ao Estado Novo, que foi esse período, né, de grande repressão da população, né? Foram marcadas novas eleições para o mês de dezembro, né, restabelecendo a democracia. O que é a democracia? É uma forma de governo em que os cidadãos são representados pelos políticos que escolhem, né, pela maioria do povo, né, que escolhe nas eleições, né, e tem livre manifestação de opinião como direito, né, e seus direitos são respeitados, certo? Nessas eleições, né, que foram marcadas para dezembro, o candidato Eurico Gaspar Dutra, né, que foi apoiado por Vargas, foi eleito para a presidência, né? Em seu governo, no ano de 1946, ele aprovou a nova Constituição, né? Essa Constituição teve, né, como principais características o fim da censura, né? Não era mais proibido a pessoa deixar de expor a sua opinião, né, mesmo que fosse contra o governo. Foi estabelecido o voto secreto e o voto direto, né? A garantia dos direitos dos trabalhadores foram mantidas também. Né? Qual é a importância da volta da democracia, pessoal? A democracia, né, é de extrema importância para um governo, né? Porque o governo, os representantes do povo devem estar de acordo com, né, os objetivos do povo, né? Ele está ali amando do povo. Vargas retorna ao poder, né? Depois que o Vargas saiu, né, que o Eurico Gaspar Dutra passou a governar, né? Depois, em 1950, Vargas se candidatou novamente e foi eleito, certo? Nesse segundo período, ele teve, né, o seu governo mais voltado para a industrialização do país, para o desenvolvimento do país. Ele incentivou a industrialização, ele trouxe diversas empresas,
né, que ainda funcionam até hoje, né, para cá, para o Brasil, o caso da Petrobras, né, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BNDES, né. A oposição, porém, dificultava as iniciativas de Vargas, fazendo opressão para que ele renunciasse, né. Então, a oposição a Getúlio Vargas, as pessoas que não queriam, né, Vargas no poder, sempre estavam dificultando essas, né, medidas dele. Ele estava, né, bastante oprimido, então ele cometeu suicídio nessa época, certo? Getúlio Vargas. Depois disso, né, nas próximas eleições de 1955, o candidato eleito foi Juscelino Kubitschek, né? Ele ficou conhecido como JK, né? O seu plano de governo dizia que ele iria crescer o Brasil 50 anos em 5, né? Ele continuou, né, a industrialização do país, né, que Getúlio Vargas já tinha dado início. Os investimentos, né, na industrialização era mais no setor da indústria, de transporte e na produção de energia, né? Foi nesse período também que ele colocou, né, deu início à construção da nova capital do Brasil, que foi Brasília, né, que foi construída na região centro-oeste do país. Né? Para a construção de Brasília, vieram muitas pessoas para essa região, principalmente, né, do Nordeste, nós vimos, né, nas aulas anteriores. Como local, né, das obras, né, não tinha uma estrutura suficiente para abrigar os trabalhadores, né, os candangos, que era como eram chamados os trabalhadores que trabalhavam nessa construção, eles viviam, né, em condições precárias. Eles moravam em moradias improvisadas, não tinham conforto, né, e como trabalhavam muito, né, era necessário trabalhar bastante para entregar a obra. Eles trabalhavam muitas horas por dia, né? E depois que, né, a construção de Brasília teve fim, eles ficaram morando, né, aos arredores da cidade, né, nas chamadas cidades satélites, foram as cidades que se formaram ao redor de Brasília. Na década de 1950 também houve muita mudança, né, na sociedade em relação à cultura, né? Nessa época foi criado um novo estilo musical, né, que foi a Bossa Nova, né? A Bossa Nova se difundiu por outros países, até hoje é um dos estilos mais conhecidos internacionalmente, né? O cinema brasileiro também teve um grande aumento, né, nessa época. Né? Em 1955, alguns cineastas passaram a produzir filmes que mostravam a cultura popular do país, né, e as duras condições da população. Um dos exemplos foi o filme Rio 40 Graus, né, que mostrava a vida nas favelas. Em relação à mudança de comportamento da população, também houve nessa época, né, mostrando, né, muita aquisição de produtos eletrodomésticos, automóveis, né, devido ao aumento, né, da industrialização nessa época, né, muitas pessoas, né, que tinham mais dinheiro começaram a construir consumir diversos bens, como automóveis, né, máquinas de lavar, liquidificadores, né, que pudessem, né, fazer com que o seu cotidiano ficasse mais moderno, né, e mais acessível. Né? Na época de 1960, né, houve um período turbulento, né, no Brasil. Jânio Quadros foi eleito para substituir o JK. Né? Em sua campanha ele prometeu acabar com a inflação e com a corrupção. Né? Entretanto, né, ele permaneceu poucos meses, né, perdeu o apoio que tinha conseguido a ser elegido, né, a ser eleito, perdão. Ele renunciou ao cargo em 1961, né, e quem assumiu o poder foi João Goulart, que foi o seu vice, né, conhecido como Jango, né. Nessa época, pessoal, a inflação no país crescia, né, e a diferença entre as pessoas ricas e pobres era bastante grande, né, poucas pessoas muito ricas, né, e muitas pessoas muito pobres.
né? Buscando soluções, João Goulart propôs as reformas de base, né? Ele queria fazer as reformas agrárias, né? Que era distribuir, né, os terrenos improdutivos para a população pobre, né? Com isso, muitas pessoas ricas não gostaram, né, dessas medidas deles, né? E eles temiam perder os privilégios que tinham no governo dele, né? Entre esses grupos estavam os empresários, os banqueiros, os militares, né? Então, houve um grande crescimento na oposição, né, do governo de João Goulart devido a essas medidas que ele adotou, certo? E nesse período, né, devido a essa oposição, né, o Brasil passou por uma grande crise, né? Então era isso, pessoal, o nosso assunto de hoje, né? O período democrático do país. Na próxima aula nós vamos falar um pouco sobre o regime militar no Brasil, certo? Vocês vão responder as atividades, né, propostas nesse capítulo e me enviar as fotos.